E é o tamanho do buraco, né, da recessão na economia americana que vai ditar o ritmo dos mercados daqui em diante, né? A gente vai começar a olhar para os dados para saber se a gente vai ter uma recessão sem precedentes ou então foi superestimado esses dados, tá? E na primeira semana de março nos Estados Unidos, eles já tinham contabilizados 100 casos, né, 100 casos confirmados do coronavírus. Começaram a crescer forte. Naquele momento se iniciou o lockdown, né, a paralisação da economia deles. Então março foi um mês muito impactado, né? A gente viu lá as coisas paradas. E agora temos os dados, né, de vendas no varejo e produção industrial de março, e com isso do trimestre, e a gente começa a ter uma ideia do tamanho, né, que pode ser o rombo na economia, né, se vai se concretizar uma recessão sem fim ou não. Então por isso, pessoal, eu trouxe aqui os dados que saíram hoje pela manhã, vendas no varejo nos Estados Unidos, pegando total, tá? Todas as linhas e segmentos do varejo. Bom, se a gente pegar março de 2020 em relação a fevereiro de 2020, uma queda de 8,7%, tá? Então uma queda relevante, né? Mas não é aquela queda que a mídia falava, né? De 20%, 30% na economia. Então, calma, né? E com os dados, né, de março, a gente consegue estimar o que vai ser, né, o trimestre. Então, colocando o primeiro trimestre de 2020 em relação ao último trimestre de 2019, a gente viu uma queda no varejo de 2,4%, tá? Então, queda bem ok. Se a gente pegar março de 2020 em relação a março de 2019, a gente viu uma queda de 6,2%, menor, né? Porque a economia sempre cresce, né? Ou pelo menos quando tudo está ocorrendo de forma normal, ela cresce. Então a base do mês passado é maior do que a do ano passado. E o primeiro trimestre, né, de 2020, se fechou agora, em relação ao ano passado, ao primeiro trimestre de 2019, a gente viu uma alta de 1,1 no varejo. Ou seja, uma alta, é positivo, não é o final do mundo. Isso não indica uma recessão de 10, 20, a maior recessão da história, né? Porque a economia está paralisada, né, em março. Isso deveria, de fato, demonstrar o que esse nível de preocupação das pessoas, né? A gente já viu o desemprego subindo fortemente no mês e, na contraparte, não teve assim, não tivemos uma recessão de 20% em varejo, em produção. Outro dado importante, né, é pegar as vendas no varejo nos Estados Unidos, só que retirar venda de combustíveis e veículos. O que você tira o quê? O grande. Então você está tirando os grandes empresários, as grandes empresas. Quando a gente pega isso, a gente vê uma queda de março em relação a fevereiro de 3,1%. Então é menor essa queda, ou seja, quem está sofrendo mais são essas duas grandes linhas, né, veículos e combustíveis, por uma questão óbvia. No primeiro trimestre de 2020, em relação ao quarto trimestre de 2019, essa queda foi de 0,1%, uma queda bem baixa. E se a gente comparar em relação ao ano passado, né, março de 2020 contra março de 2019, a gente viu um aumento de 0,2%, e comparando os trimestres, né, primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2019, a gente viu uma alta de 2,9% no trimestre, tá, pessoal? Então, o que eu venho falando, essa recessão aí sem precedente, maior do que a Segunda Guerra Mundial, do que a crise de 29, do que o subprime, um pouco estranha, né? Um pouco exagerado. Esses números não estão demonstrando isso. Números da economia americana de março, que estava paralisado e que são dados confiáveis, tá? Se a gente pegar a indústria, né? Produção industrial é outra linha importante do PIB. Então, março de 2020 em relação a fevereiro de 2020, a gente tinha uma queda aí de 5,4%, uma queda também expressiva, mas nada que seja coerente com uma recessão de 10, 20%. Se a gente pegar o trimestre, primeiro trimestre de 2020 contra quarto trimestre de 2019, 1,9% de queda. Queda também bem moderada, né? E se a gente comparar março de 2020 com março de 2019, o mês mostrou uma queda de 5,5%. E no trimestre, né, primeiro trimestre de 2020 contra o primeiro trimestre de 2019, 2,1% de queda. Ou seja, o que esses dois dados, né, os três dados estão nos mostrando? Tivemos uma economia paralisada, tivemos o desemprego, né? O desemprego aumentou. Já expliquei sobre o desemprego americano, que é uma dinâmica diferente. Entretanto, a gente não viu um buraco sem precedente na economia. As coisas estão funcionando, que é o que eu venho dizendo aqui. A gente não parou, a gente não teve uma paralisação do sistema sistema logístico, de consumo das pessoas, o e-commerce está crescendo fortemente.
e a gente está no momento aí lá discutindo a volta do lockdown. Então, olhar para esses dados aí, que são os primeiros dados aí da economia americana, mostrando que não estamos no fim do mundo. Bom, outro ponto que eu quero falar e analisar hoje, né, no nosso comitê, é o resultado dos bancos nos Estados Unidos. Então, hoje pela manhã foram divulgados 3 resultados do primeiro trimestre de 2020. Então, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs e Citigroup. Então, são 3 grandes bancos que têm atuação no mundo todo, né, mas resultado principalmente vindo da economia americana dos Estados Unidos. E o que a gente vê nesses resultados, né? Eles são uma proxy do que está acontecendo. Isso é um pouco enviesado, vou te mostrar aqui. Lucro líquido dos bancos, tá? Então, nesse gráfico aí, o azulzinho, o azul escuro, né, o Bank of America, o vermelho é o Citigroup, né, e o amarelo, mais pro dourado, é o Goldman, tá? Então aqui, primeiro trimestre de 2019, quarto trimestre de 2019 e primeiro trimestre de 2020. O que a gente vê é uma queda bem forte dos lucros. Então a gente está falando o quê? Que em relação ao último trimestre, o Bank of America caiu 42,7%, o Citi caiu 49,3% e o Goldman Sachs caiu 36,7%. Então uma queda de lucro aí na casa dos 40% dos bancos, tá? E isso olhando de maneira simplista, né, ou simplesmente naquela manchete daquele jornalzinho de esquerda lá falando bancos têm queda de lucro de 40% nos Estados Unidos, assusta qualquer um que não vai olhar a fundo o número, mas é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai dar uma olhada nos números um pouco mais detalhados. Então vamos olhar para a receita dos bancos. Vamos ver se as pessoas deixaram de gastar, se os bancos não estão fazendo os serviços que eles faziam, e o que a gente vai ver não é isso, tá? Então vamos olhar esse gráfico aqui, né? São as mesmas cores para cada grupo. E o que a gente vê? Uma estabilidade, né, em alguns casos, e até crescimento de receita, né? Então, o Bank of America teve aí um crescimento em relação ao TRI passado de 1,9 e uma queda em relação a 2019, o primeiro TRI. O Citi, uma alta na casa dos 12%. E o Goldman Sachs teve um aumento de 13% de receita em relação ao primeiro TRI de 2019 e uma queda de 12% em relação ao quarto TRI de 20, tá? Então o que a gente viu aqui? Na média, um crescimento, uma estabilidade na receita, tá? Então não tivemos, se comparar com o primeiro TRI de 2019, uma alta, na média aí em relação ao quarto TRI, último trimestre, uma estabilidade. Ou seja, a atividade econômica e as formas de receita dos bancos não foram tão impactadas, né? Não teve uma queda de receita brusca. Então, esse é um ponto importante. Se os lucros caíram 40%, 45%, e as receitas se mantiveram num patamar aí, ou até com crescimento, por que isso aconteceu, tá? Então vamos lá. Como é que de forma geral, o banco ganha dinheiro com todas as formas de receita deles, né? Então, concedendo crédito, né, tomando dinheiro das pessoas e emprestando, com serviços, seguros, todas essas linhas, tá? Então, se essa linha de receita soma todas essas linhas, ele tem, depois disso, de forma simplista, né, as despesas operacionais, então pessoas, sistemas, todo o aparato que faz o banco funcionar, e ele tem uma outra linha, né, que é chamada de linha com custos em relação aos juros, tá? O que está nessa linha, né? Na verdade, quanto são as perdas, né? Então, quanto ele perdeu ali por calote, ou então, quanto ele está provisionando. Então, se a gente pegar essa linha, tá? Provisões e perdas, então, e esses gráficos estão todos em milhões de dólares, tá? A gente vai ver o seguinte, uma explosão no número nessa linha. Então, o custo com juros, né, cresceu muito, exponencialmente, tá? Então, vamos pegar aqui o caso, vamos pegar 1 a 1, tá? Então, Goldman Sachs foi o que menos cresceu, mas ele estava na casa ali no primeiro trimestre de 2019. Ele teve um custo de 224 milhões, no quarto de 19, 336 e agora 937. E esse foi o que teve o menor crescimento. Se a gente pegar o Citi, né, então o Citi estava provisionando e colocando para perdas quase 2 bi, 2.200 e 7 bilhões de dólares nessa linha de custo com
com juros, tá, pessoal? E o Bank of America Merrill Lynch também, né? Na casa de 1 bi ali, subiu para 4.700. Então, uma porrada, tá? E o que significa isso? Então, aí que é o importante, né? Vamos olhar a quebra desse negócio. Porque duas coisas podem estar acontecendo. Ou ele está tendo calote mesmo, e aí ele já está... esse custo está sendo como o custo do calote, de perdas que ele está passando, ou então de provisão futura. Tá? E o que aconteceu? Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui, que é exatamente aqui a gente pega a quebra. Tá? Então aqui eu tenho a quebra da Merrill Lynch, do Bank of America e do Citi. Tá? O Goldman, não encontrei esses dados deles dentro do release. E o que nós assistimos aqui? Então vamos lá, perdas. Né? Então foi de fato que teve ali de calote, que o cara teve um prejuízo. Então isso foi um custo de fato. O que a gente vê? A Merrill Lynch ali na casa próxima a 1 bi. Então assim, no primeiro TRI 19, 999, no quarto TRI 19, 959 e nesse trimestre 1 bi 120. Um crescimento, sim, mas um crescimento baixo. O que aconteceu com a provisão dele? Então provisão futura. Provisionou 3 bi e 700. Então, o que os bancos estão fazendo? Eles não tiveram queda de receita, eles não tiveram um aumento do calote, eles não tiveram perdas efetivas. Só que o que eles estão fazendo? Eles estão provisionando para o futuro. Dado o cenário de incerteza, eu acho que pode acontecer uma catástrofe, então eu vou provisionar isso aqui no meu balanço, para caso aconteça de fato alguma coisa, eles têm uma crise de queda de 20% do PIB, desemprego generalizado, aquele caos que a mídia tem passado, ele já provisionou esse dinheiro. Da mesma forma, né, o Citi, se a gente olhar aqui, então assim, com perdas de fato, estava na casa de quase 2 bi, nesse trimestre 2 bi 134, ou seja, bem pouco, ó, teve um aumento, né, mas discreto. E aí essa outra linha, né, de provisões é quanto ele provisionava para aumentar, para fortalecer o balanço dele. Né? Então ele saiu da casa de 250 milhões para quase 5 bilhões de dólares de provisão. Ou seja, mais um cara provisionando muito, em função de fortalecer balanço, de ficar um pouco mais redeado. Tá? Então quando a gente olha dessa forma, faz sentido. O que o banco está fazendo? Está se protegendo. Ele passa isso pelo balanço, mas o dinheiro está provisionado. Se as coisas continuam e não acontece uma catástrofe, ele reverte isso aí num resultado futuro e entra como lucro. Tá? Então esse resultado acaba voltando para o banco. Então se a gente olhar simplesmente, bancos têm queda de 40% nos lucros. Cara, isso é assustador. Quando a gente olha aqui, não é nada disso. A operação dele não teve fato. Ele não teve queda de receita, ele não teve aumento de calote. Ele está provisionando, ele está se preparando para o pior cenário possível. Se isso acontecer, ele já tinha provisionado uma grande quantidade de dinheiros aqui, né, pro calote, tá, pessoal? Então isso faz sentido e é um ponto, né, de se analisar com uma certa tranquilidade. Eu fiz até um exercício, né, que na verdade, se a provisão, né, se toda essa linha com custo de juros aqui tivesse crescido 50%, que já é algo extraordinário, a gente teria crescimento de lucro no sistema como um todo, tá? Então, isso aqui veio de fato desse crescimento de provisão. Né? Se a gente olhar aqui, na média, Bank of America crescendo 400%, o Citi crescendo entre 200% e 250%, e o Goldman crescendo 180%. Então, aumento de provisão maciço no sistema financeiro, mas por isso que é bom olhar com calma, tá? A gente não está vendo o desastre que foi anunciado e de alguma forma foi precificado, tá? Então, a gente começa agora uma safra de balanços e dados econômicos para ver qual foi o impacto. Bom, se a gente olhar a economia americana, né, março foi praticamente em cheio, abril vai ser em cheio e a gente começa a retomar em maio. Então, ou seja, a gente vai passar por um vale, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer nesse vale já. Já temos os números, tem muito dinheiro na economia. Não me parece, né, como eu venho falando desde o início dessa série de vídeos, que estamos diante do fim do mundo e da maior recessão sem precedentes. Tá? Os números não estão me mostrando isso, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo os links, né? O link do Carta Estrategista, que muita gente me pergunta, que são as minhas recomendações, minha série de recomendação, tá aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.